Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para você a história da criação do mundo. Deus é supremo, poderoso, ele pode fazer qualquer coisa que ele desejar, somente com as suas palavras. Estava a Trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós os chamamos de Trindade por serem três, mas agem como um, em perfeita comunhão, união, em harmonia. Chamamos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles resolveram juntos criar, fazer algo sobrenatural, como o céu, a terra, os mares, todos os animais e tudo que existe na terra, inclusive o homem. A terra, nesta época, era sem forma e vazia e tudo era escuro. Aí Deus começou a falar: haja luz! E tudo ficou claro. Aí ele separou a escuridão da luz, ele chamou de dia a luz e a escuridão de noite. Deus separa as águas, fazendo os rios, mares. Ele deixou uma parte sem água, ficou seca. Esta parte ele chamou de terra. Deus olhou o seu próprio trabalho e gostou muito. Ele viu que tudo que ele fez era muito bom. Deus continua trabalhando e, como é poderoso, simplesmente falava. E tudo era feito conforme a sua palavra, com perfeição. Tudo que ele falava, conforme seu desejo, era feito. Ele fala: terra, produz erva verde. E a terra produziu a erva verde. Erva verde, nascem sementes. Árvores produzem frutos e nascem os frutos nas árvores. Árvores produzem frutos conforme a sua semente. Aí as árvores de laranja nasceram laranja, as árvores de maçã, maçãs, e assim nasceram todos os frutos que conhecemos. Tudo foi criado mediante sua palavra. Ele falava e tudo era criado. Amiguinho, consegue imaginar como o nosso Deus é poderoso? Todas as coisas nasceram através de sua palavra. Ele deu uma ordem e tudo nasceu com perfeição. Deus iria além, queria criar muito mais. Ele tinha feito os céus, que era um espaço enorme e escuro. Daí Deus criou dois grandes luminares, que chamamos o maior de sol e o menor de lua. Fez também as estrelas. Deus ordenou que os dois luminares clareassem cada um no seu tempo determinado, que seria dia e noite, para beneficiar o homem e a terra. E o sol iria descansar quando a lua estivesse trabalhando, e a lua também iria descansar quando o sol estivesse trabalhando. E assim acontece até hoje. Lua e sol respeitam a ordem que Deus deu. Assim, o sol clareou todo o espaço que antes era sua escuridão, que chamamos de dia, e a lua ficou com a parte de tempo para clarear menos, que chamamos de noite. E é nesse tempo de menos claridade que o homem descansa, dorme. Deus pensou em tudo, não esqueceu de nenhum detalhe, fez tudo com perfeição. Também criou as aves para voar nesse espaço chamado céu. Deus continua trabalhando e manda as águas produzirem répteis, como jacarés, cobras ou serpentes, crocodilos e outros. Deus continua abençoando toda a sua criação e manda que continuem frutificando e se multiplicando. Deus mandou que a terra produzisse animais como gados e animais ferozes, como leão, onça e outros. Deus criou todos os animais que nós conhecemos. Ele olhou sua criação e viu que tudo era muito bom. Deus criou com perfeição tudo o que podemos ver e tocar. Ele fez todas essas coisas que falamos com apenas sua palavra. Ele falava e as coisas aconteciam. E viu Deus que tudo que criou era muito bom. E sabemos que tudo que Deus criou foi muito bom para nós. Ele abençoou a terra com tudo que conhecemos. Por isso, temos que ser muito gratos a Deus por nos dar tudo o que precisamos. Hoje, amiguinhos, nós falamos sobre a criação do mundo. Nosso próximo encontro falaremos sobre mais uma criação de Deus, o homem.
Vamos encerrar a nossa história falando com Deus. Repita comigo, meu amiguinho. Papai do céu, abençoa o meu papai, a minha mamãe, me abençoe para que eu seja obediente a ti. Senhor, abençoa meus familiares. Obrigado, papai do céu, por cuidar de nós. Fica conosco, papai do céu, o tempo todo. Amém. Amiguinho, fica na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.